Oi, pessoal! Hoje eu recebo uma artista que eu acompanho, Daniela Mercury, mãe de 5. Corajoso, não é, gente? Eu que sou mãe de 1, já tô quase morrendo. É um prazerzaço receber essa mulher forte. Depois de ter 2 filhos biológicos, ela ainda pegou mais 3 pra criar. É coragem demais, Dani. Me conta aí como é que é ser mãe de 5. Me fala. Primeiro que é igual, né? As meninas do coração, porque chegam e é uma emoção, né? Transforma, e ocupa um espaço gigantesco. É outro tipo de gravidez, né? É uma relação que a gente constrói, que diz que todo filho tem que adotar as mães e os pais, você sabe, né? Mesmo independentemente de serem biológicos ou não. Sim. Psicanaliticamente, psicologicamente, emocionalmente. Então, cada um me trouxe tantas alegrias e tantos desafios. Eu entendo quando você diz que ter filho é um mundo. A gente fala muito isso, né? Que cada filho é um mundo. Eu realmente fico pensando, minha mãe, meus pais, eu tenho 5 irmãos, então acho que eu queria ter 5 na casa, assim. Eu gosto da casa cheia. Já era eu um gosto da desejo, alegria. então. Já era. Desde menina, eu queria ter, assim, desse jeito, misturados, filhos do coração com filhos biológicos. Eu não sabia muito bem como é que ia acontecer, mas quando eu vi que os meninos nasceram muito cedo, eu fui mãe pela primeira vez com 20 anos, depois com 21 com Giovana. Eu sabia que não ia parir, né, assim, biologicamente mais nenhum, que os outros viriam de outro jeito. Já era um projeto de vida. E eu Sim. e Malu, né, acolhemos as 2. É bom ter 2 mães. Aí né? Você não sabe quanto pois é bom. Não sei. Né? Isso aí. Principalmente com a diferença de idade. Eu já tô mais avó, né? Porque assim, os meus mais velhos tiveram filhos e eu sempre fui mais relax do que Malu. Malu bota tudo no jeito lá. Ela que dá limite. Diz ela que eu deixo tudo e que ela que dá limite. Mas é um equilíbrio ali, né, Daniela? Tem que ser. Acho que depende de quem está do lado. E o jeito, o perfil, né? Somos 2 leoninas. Então a gente não é leve, assim, como mãe. Né? Mas. Agora, você acha que assim, depois de um tempo... Eu sou mais relax. Mais tranquila. Pareço mais mais tranquila. Mas assim, depois de um tempo, né? Quando você pegou as 3 para criar, né? Os filhos já estavam criados, né? Crescidos. Você acha que a paciência é diferente, a tolerância, assim, com o passar do tempo a gente fica mais madura? É diferente você tolerar certas coisas que antes você, de repente, não tolerava com os 2 primeiros? Não, eu curti mais as meninas, né? As 3, porque eu pude fazer escolhas de trabalhar um pouco menos para estar com elas. E lá no comecinho eu não tinha muita escolha. Lavava, passava, cozinhava, não tinha carro, era um corre louco, né? Não tinha dinheiro, não tinha plano de saúde. Meus irmãos, né? Porque minha mãe e meu pai sempre trabalhavam muito. Minha mãe se aposentou com 78 anos, uma acadêmica. Né, foi vice-reitora da Católica da Universidade da PUC Salvador, muitos anos, e agora está com 85, meu pai com 95. Meu pai sempre adorou os netos, até hoje é um dengo com as meninas, louco. Elas estavam dizendo, a gente fica se revezando para ver os avós, né, Alice e Márcia. Passaram, inclusive, fim de semana lá, eu já estava com saudades. Cadê vocês? Estava com vovô. Porque meu pai é uma coisa, né? Minha mãe também é uma doçura. Mas eu tive um pouco mais de tempo com elas, né? Agora, são mulheres, ocupam muito espaço, cada uma com muita personalidade, né? São meio trigêmeas, assim, que chegaram juntas, com idades diferentes. Então, eu fiquei assim... Mas um ajuda o outro mas também, eu e Malu, né? e mais 2 mulheres. Então, uma mulherada, assim... Não, mas as mulheres, elas demandam muito, não ocupam muito espaço, né? Gabriel... Quando Nana nasceu, que é a segunda, meio que sentiu, ficou com ciúme, mas ele mais quietinho, assim. Né? Depois,
foi resmungar mais, foi reclamar. Porque quando chegam adolescentes, começam a reclamar dos pais, né? Que é uma fase de questionamento muito grande. Essa é uma rebeldia, essa não é só rebeldia. Você sabe que rebeldia a rebeldia é linda. É lindo o sentido de rebeldia, é reencontrar a beleza. Olha, gente. E, na verdade, ser adolescente é buscar protagonismo, independência, autonomia. E isso são características muito importantes. Então, é preciso deixar, né? Mas é doloroso pra gente, porque é um corte, né? Então, eu vou dizer assim, quando todos, desde do mais velho até a pequenininha, que agora está com 13, fizeram 12, que começam a não querer sair com a gente, não querer fazer o que a gente pede. Eu acho que foi uma das épocas mais difíceis, né? Imagina. Pequenininhos, a gente curte muito. Aí, tá debaixo das nossas outra com asas, 9, né, Daniel? 10, 11. Marcinha chegou com 13, mas sempre foi muito fofa. Tudo bem, brava. Ariana, brava, mas assim... muito comunicativa, muito participando de tudo, assim, né? ajudando a gente muito, com as outras duas e tudo, né? Mas teve uma adolescência também cheia de questões. Maravilhoso isso, porque são meninas incríveis. Uma tá formada em Direito, né, para fazer a IOB, a outra fazendo Psicologia, né, a Alice, a pequenininha em plena adolescência, resmungando, dizendo não para mim e para Malu, né? Ainda tem as netas, né? Tem as netas, mas neta já é uma responsabilidade terceirizada, neta, né? Vamos dizer assim. Não, neta não tem essas questões com os avós, né? Que tem com os pais, na verdade, né? Então, Clarice, a de 14, tá muito agarrada com a gente, quase convive com o filho, né? Porque é da idade da nossa filha mais nova. E Mel é o dengo de todas as tias que a gente cuidou desde bebê, fica revezando lá, louca. Cada um cria um... E que mulherada, só Gabriel de homem. Gente, fica cada ali naquele harém. Gabriel acha graça, né, das irmãs, acha divertido. É muito fã das meninas também. Que bacana. Adora. Daniel. Então essa família grande que você queria... É difícil falar de cada um. Primeiro que elas estão aqui e eu tenho que colocá-las na roda se eu for falar delas, porque eu não posso falar delas aqui, que elas podem não concordar, elas têm direito de resposta. Verdade. Mãe falar de filho é um perigo. Quando tá pequenininho assim, você ainda fala. Depois vai dizer, não é bem assim não, mãe. Vai contestar, né? Não, mamãe, não acho isso não, mãe. Quer se defender. Não, porque cada um tem uma visão, né? E uma personalidade também, O que importa, né? Aprendi com psicanálise, eu sou psicanalizada há muitos anos, o que importa é a ficção da gente, é como a gente vê o mundo, não é necessariamente a realidade. Então, nós, mães, sempre achamos que a gente faz o melhor para eles. E realmente a gente se dedica muito, tem uma entrega muito grande. A gente quer trazer toda a experiência que a gente tem para poder diminuir as pedras nos caminhos deles, né? Para avisá-los, para não se machucarem, para tentar impedir que eles se machuquem. Mas eu, sinceramente, hoje, com 58 anos de idade, com 5 filhos, 2 netas, o que a gente fala nunca vai ser tão importante quanto o que a gente testemunha, que é o que a gente é. Eles se espelham muito mais no que a gente é, e o que a gente fala entra pelo ouvido e sai pelo outro. Lá adiante, adultos, eles talvez se lembrem de coisas que a gente disse, que de alguma forma ficaram no inconsciente, né? E que vão ali moldando também a visão de mundo deles. Mas a inteligência, o protagonismo, né? E a própria beleza de cada um individualmente faz com que os filhos floresçam muito melhores do que nós, né? Que lindo, Dani. Sempre muito melhores do que nós. Você tem uma firmeza nas palavras, Daniela, assim, de uma pessoa que tem uma saúde mental invejável, né? Você tá inteirona não só fisicamente, mas assim, a gente vê o seu equilíbrio no dia a dia, nas entrevistas.
O fato de você ter buscado a psicanálise, né? Você falou, sou psicanalizada há muito tempo. Você acha que isso foi importante para você ter esse equilíbrio e até esse contato, essa criação de 5 filhos, né? Depois um relacionamento homoafetivo que hoje a gente ainda enfrenta o preconceito, é ridículo, né? Ter que falar sobre isso, ter que ficar batendo nesse martelo. Mas eu imagino que deve ter sido difícil também em algum momento para as meninas, algum tipo de preconceito que deve ter enfrentado. Você acha que a psicanálise ela foi fundamental para que hoje você tivesse esse equilíbrio, uma mulher de 58 anos? Sim, com certeza. Foi fundamental para me estruturar. Afinal de contas, ser uma artista, eu sempre... Estar no palco não é a questão, mas lidar com a fama, lidar com o poder, que isso significa, saber como educar os filhos, né? Com o pé no chão, né? Com o pé no chão, né? E aprendendo, né? Porque a vida é um caminho, a gente nunca sabe de nada, né? Não tem manual para ser mãe, não tem manual para ser artista. Nem para ser gente, nem pra gente viver nesse mundo tem, né? Eu digo que o mundo não é pra gente. Então, um filho é mais sensível numa coisa, outro no outro, e eles vão se apoiando. Eu acho que a gente tem que fazer um vínculo muito amoroso. Eu digo que o amor sempre cura, né? Realmente, o amor, a proximidade, né? O perdão, porque é sempre ensinar os filhos que a gente é falho, que a gente só faz tentar acertar e tentar realmente fazer com que eles se autoconheçam. Então, assim, a questão de autoconhecimento, porque todas as terapias, né, boas terapias, com bons terapeutas, né, vários métodos são importantes para esse autoconhecimento. Você também tirar as vendas dos seus próprios olhos, né, dos seus próprios olhos no sentido emocional. A gente, às vezes, tem várias questões com a gente mesmo que a gente transfere para os filhos. A gente tem medos, tem angústias. Traumas, né, medos, né, que se repita, e que na verdade, não necessariamente vão se repetir, eles estão vivendo em outro contexto, em outro momento, em outro mundo. Então, eu sou de deixar voar. Eu sou de deixar né, se fortalecer, de fortalecer os galhos, os troncos, né, de viver a vida do jeito que ela é, de ter contato com a realidade. Porque maturidade de filho e de mãe e de qualquer pessoa é a capacidade também de lidar com a realidade e ter a consciência da realidade. E a gente vive num contexto coletivo, a gente não vive só nesse mundo, né? Então, assim, eu acho um desafio gigantesco sair dessa fase em que a gente protege, vem pequenininho e a gente tá ali bota na redoma, e quando eles começam a sair de casa, né? O medo, a angústia, a preocupação, né? Minha mãe diz até uma coisa assim, não se preocupe, se ocupe. Então, Malu é muito cuidadosa nesse sentido, assim, eu sou um pouco mais relax, confio mais, aposto mais, rezo mais, e ela fica, onde tá? Chega que horas? Tá com quem? Fazendo o quê? Né? Depois do celular, tem várias histórias muito engraçadas das crianças. Né? Dá para monitorar, né? Mas também elas se fortalecem com os nossos desafios de família, né, homoafetiva. Elas também trazem consigo lutas individuais, né, contra preconceito. Que legal. Cada uma são mulheres incríveis e elas que ensinam a gente a ser fortes, né, a enfrentar. Maravilhosa. E aprender a lidar com esse mundo, com novas questões, com novas... Eu sou uma mulher de direitos humanos, luto pelos direitos humanos, luto pela paz, sou embaixadora do Unicef, embaixadora da ONU, Malu também, na luta Livres e Iguais, fizemos a primeira campanha mundial da ONU contra a homotransfobia. Que legal. Militamos juntas em muitas questões, né, pelos direitos indígenas, contra o aquecimento global, contra a violência doméstica, também, né, assim, contra todo tipo de homotransfobia. As meninas mesmo, se você voltar, né, aqui e perguntar, cada uma tem um discurso. Está dentro de algum movimento. A pequenininha com 3 anos de idade, 3 não, mas uns 5, né, Bela, chegou na escola, eu adoro contar, porque a menorzinha, você vê como elas vão ficando altivas e tendo consciência dos direitos delas como cidadãs, delas como pessoas. Como isso também é importante que a gente dê
né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem que ensinar seus filhos os direitos deles também, como cidadãos no país. Porque não adianta a gente também não ensinar os nossos filhos a sobreviverem nesse mundo, né? Que a gente tenta manter a democracia, né? Que é tão fundamental para a gente ter os nossos direitos respeitados. Por isso, né? Porque a gente quer que os filhos usufruam de um país livre, que eles tenham escolhas e que eles sejam respeitados como cidadãos, independentemente das escolhas deles, né? Mas a pequenininha na escola, com 5 anos, o coleguinha, ela teve um impasse lá com um colega e o colega falou: você, sei lá, me bateu, você brigou comigo, não me lembro exatamente o que aconteceu, e eu vou falar com meu pai e com minha mãe. E ela disse: eu vou falar com minhas 2 mães. Ai, gente, que Aí a professora ligou e disse: ela está abusando de poder. Eu não tenho forma, não. Então, como a gente está no programa de mães, eu quero dizer, mãe, meu filho mais velho, o Gabriel, disse pequenininho: mãe é matéria diferente de gente. Porque mãe ama incondicionalmente. Mãe se debruça sobre o filho. Os pais também, muitos deles, né? Homens e mulheres, eu acho que isso é que tem esse sentimento de entrega absoluta, né? Eu não gosto de separar a gente por gênero, nem por, né, sexo, nem por sexualidade. Porque gente é gente. Gente é ser humano. É ser humano, né? A gente tem que formar seres humanos. Formar pessoas humanas, né? Mais carinhosas, comprometidas com o todo, com o mundo, com o clima, com a natureza. Tem empatia. Fazer pessoas boas, né? Mais do que empatia, eu acho que, assim, ter afeto mesmo, ter respeito, admiração, né? Respeito parece uma coisa distante, mas, assim, ter proximidade. Sabe? Baiano é assim, né? Pega todo mundo, fala, carinhoso. A gente brasileiro é conhecido no mundo como um povo caloroso, afetivo, vibrante. Eu acho que essas características são muito importantes também, sabe? Passar para os filhos da Daniela. E saber que a gente precisa dos amigos, né? Que a gente precisa fazer amizades sinceras, que isso é difícil, né? Criar relações de verdade, né? Ter relações de casamento ou não. Cada um pode viver, né, junto ou estabelecer um casamento mais formal ou não. Eu prefiro tudo formalizado, organizado. Sim. Não por segurança, é muito mais por ter meus direitos, para aquilo ficar claro, quem é quem, como a gente se coloca no mundo. É muito importante, né? Você ter um namorado, uma namorada, um esposo que você não fala: ai, meu esposo é minha esposa. Eu acho que isso atrapalha a gente como ser humano, né? Então, eu logo que decidi viver como a Lu, falei: ela é minha esposa, né? Minha inspiração para cantar, porque é digno, e a gente precisa de dignidade, decência. Aí fala assim: decência não é a preocupação com essa coisa pudor ou não pudor. É diferente. Né? Isso é decência como pessoa, né? Comportamento, né? Honestidade, né? Amor ao próximo, misericórdia, generosidade. E até a gente pede bondade, né? Compreensão, paciência, tolerância. E ter uma dose de alegria de viver com pessoas distintas, né? Porque fazer os filhos da gente se acostumarem a viver desde crianças num país de tantos imigrantes, de tanta diversidade como é o Brasil, aprendendo a conviver com gente que tem religiões distintas, que tem culturas e formas de pensar distintas, sexualidades distintas, porque independentemente da gente ser uma família homoafetiva, tem outras bem diferentes das nossas. Vários formatos. E muitas, são tantas famílias. E tem que respeitar. Tantas famílias, né? Famílias que tios criam os filhos, que avós criam as crianças, né? Que todo mundo se ajuda, famílias comunitárias, né? Eu acho tão lindo, vizinhos que ajudam. Eu mesma, com o Gabriel e Giovana, tinha uma vizinha, que inclusive é madrinha de Giovana, da mais velha, que era professora de escola pública e eu, professora de dança, bem jovenzinhas as duas da mesma idade. Ela teve um neném na mesma época que eu. A gente dava de mamar aos filhos quando saía. A gente vizinha de porta. Rita, minha grande amiga, madrinha de minha filha mais velha, Giovana.
que é a mãe de leite, como a gente chamava, Que lindo, né? Então, minha vizinha virou minha irmã, assim. No começo da vida, a gente se apoiou tanto, né? Até hoje a gente acompanha os netos, né? E é isso, E virou uma parte da família, né? Não, Madrinha assim, e tudo. Me emociona muito seu discurso, Dani, porque assim, no final é o amor, né? É o que você falou, assim, o amor cura, né? A gente tá vendo nesse mundo, assim, tanta dificuldade que as pessoas estão passando, tantas mães precisando de apoio, mãe solo, que é abandonada, né? A gente viu recentemente aí mulheres com câncer de mama, sendo abandonadas durante o momento de um diagnóstico, né? Então, assim, a gente precisa... fala disso, Preta, né, falou recentemente, a gente vendo, e assim... Como é importante a rede de apoio. Eu acho Você falou da rede de apoio. É isso que eu digo, às vezes é um amigo, às vezes é um vizinho, às vezes é algum parente, nem sempre a família está próxima, nem sempre a família tem tempo, nem sempre dá o apoio porque a vida de todo mundo é muito difícil. Mas as mulheres precisam muito dessa rede de apoio. Dani, muito obrigada. Parabéns às mães. Obrigada pelo seu depoimento. Obrigada. Nossa, eu tô assim, emocionada. Tô emocionada porque, como a Dani falou, assim, é o amor, é o respeito, são esses valores que ficam, né, da maternidade para os nossos filhos, e no final é o que importa, gente. É isso que importa. Obrigada, E o tempo Dani. que a gente consegue dedicar para eles e para a gente, porque a mãe também precisa ser feliz. Eu sempre disse, mãe demais estraga. Então, assim, tem mães que às vezes são super protetoras. Os filhos vão ficar frágeis. Então, eu acho que é melhor deixar eles irem andando sozinhos. Eu queria dizer para vocês que eu aprendi muito viajando também para fora do país. Na Alemanha, crianças, lógico que depende do contexto de cada cidade, de onde seja a escola, mas as crianças com 5 anos de idade vão sozinhas para a escola. Os pais não podem levar. Não podem, porque as crianças precisam aprender a atravessar a rua, elas irem sozinhas, arrumarem as coisas delas, né? E às vezes a gente fica assim, porque o mundo é muito difícil, o país é muito grande, violento também nas cidades, a gente tem medo, mas os filhos precisam se fortalecer. E isso é também um desafio gigantesco. Então, assim, vou dar uma última ideia. Depois desses anos todos eu aprendi que, na verdade, a casa da gente é como um reality show, que a gente tem que fazer eles aprenderem a sobreviver. Então, se a gente faz tudo por eles, a gente dá tudo na mão, se a gente lava, passa, cozinha, dá tudo, eles não vão aprender a fazer por si mesmos. Na Europa e nos Estados Unidos, os jovens aprendem a cozinhar, cuidam do jardim desde crianças, lavam carro, fazem tudo. Se vocês virem, eles não têm apoio de uma rede de pessoas que são empregados domésticos, funcionários domésticos. E isso, no Brasil, faz com que a gente tenha uma juventude pouco preparada, às vezes, para se virar. Né? Então, assim, manda os filhos se virarem, que eles vão ser mais felizes. A gente cria os filhos pro mundo, né? E aquele negócio, pede para Deus para cuidar, deixa na mão de Deus, a gente fica apavorada, né? O filho sai, a gente fica, meu Deus do céu, será que meu filho também? A gente não confia. Tem que confiar neles. Tem que ter fé, né? Sem dúvida. Obrigada. Confiar neles em Deus. Deus diz assim, confie em mim, confie neles também. Verdade. Né? Eles são parte de nós. Né? A gente tem que confiar no amor que a gente dá. Obrigada. Um beijo enorme, Evelyn. Parabéns. Bom, parabéns por sua luta. Obrigadão. Boa sorte, que dê tudo certo. Obrigada, tá? Você supere, né? Mas também a gente precisa aprender que nem tudo a gente consegue necessariamente ser forte, nem superar. Mãe pode chorar, viu? Mãe pode ser frágil. Mãe pode pedir arrego, colo. Eu peço toda hora. Tá certo. Gente, foi um prazer. Até o próximo vídeo.